Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula, pessoal do 8º ano. Hoje nós teremos uma aula de revisão do primeiro bimestre de 2021. Então, nós vamos rever algumas questões, alguns temas que nós tratamos ao longo desse bimestre. Me chamo professora Gabriela e vamos iniciar nossa jornada de hoje. Então, o nosso primeiro tema é alimentos e nutrientes. Tá? Então, os alimentos são importantes fontes de energia e também fontes de substâncias necessárias ao corpo. Essas substâncias são chamadas de nutrientes. Nutriente é toda substância presente na alimentação de que o organismo pode se utilizar para crescer, para se manter vivo ou para reparar as partes machucadas ou desgastadas. Então, nós temos aqui, alimentos, podem ser fonte de energia e também substâncias necessárias ao corpo. Para o quê? Para crescimento do organismo, reparo de tecidos, funcionamento saudável do corpo. Vamos falar um pouquinho mais sobre a função, tá? Dos alimentos, né? Dos nutrientes. Então, a função energética, o nutriente tem essa função quando fornece energia para o funcionamento das células, ou seja, energia ao organismo. Exemplos de alimentos que fornecem energia: carboidratos e lipídios. Já a função plástica, ela tem a função de formação de novos tecidos do organismo, ou crescimento e reparação dos já existentes. Quem tem essa função plástica? Proteínas e lipídios. Função reguladora, responsáveis pela manutenção do equilíbrio do organismo, auxiliando no controle de algumas atividades vitais. Quem são os principais? Vitaminas e sais minerais. Os carboidratos, tá? Carboidratos são nutrientes presentes nos alimentos que fornecem grande parte da energia necessária às atividades do corpo, tais como praticar esporte, estudar, realizar todas as atividades diárias. Quais são os exemplos de carboidratos? Pão, batata, macaxeira, farinha, macarrão e massas em geral. Alguns outros exemplos, né? São, por exemplo, a sacarose, que é o açúcar de cana, né? O açúcar da cana, aquele açúcar branco. As proteínas, né? Nosso organismo contém muitas proteínas. Elas participam da construção de músculos, pele, sangue, coração, pulmões, cabelos, pelos, unhas e de várias outras partes do corpo. Por isso é essencial ingerir proteínas. Elas são necessárias ao crescimento e ao reparo do organismo. Isso as inclui dentro dos nutrientes com função plástica, como nós já falamos. E alguns exemplos de proteínas, né? Leite, queijo, ovos, carnes e peixes estão entre os alimentos mais ricos em proteínas de origem animal, né? Mas há outros alimentos que contêm bastante desse tipo de nutriente, que é o feijão, a lentilha, soja, trigo integral e arroz integral, né? Então, de origem vegetal. Aqui nós temos alguns exemplos, tá? Carne, leite, queijo e alguns grãos, tá? Ovos. Todos exemplos de proteínas. Então, vamos entrar em outro tipo de nutriente, que são os lipídios, tá? Então, os lipídios, eles são classificados como óleos e gorduras presentes em nosso corpo. Óleos, que se encontra no estado líquido e é de origem vegetal. As gorduras de origem animal e se encontram no estado sólido, a temperatura ambiente. Algumas importâncias do lipídio, né? Os lipídios, eles entram na constituição, por exemplo, das membranas celulares, cérebro e pele. Então, essa importante função, né, dos lipídios está presente como exemplo, né, os fosfolipídios, né, que são lipídios ali que estão presentes, associados ao fósforo e presentes nas membranas plasmáticas das células, tá? Então, fazem parte dessa construção, né, na constituição. Podem também ser empregados pelo organismo como fonte de energia, caso faltem carboidratos, e os lipídios, eles têm um grande poder energético também. E serve como isolante térmico em alguns animais, como o urso polar. Então, os ursos polares, eles apresentam uma grossa camada de gordura e que isso impede, né, que eles percam calor, né? Impede que eles funcionam como um isolante térmico. Vamos falar um pouquinho de uma substância chamada colesterol.
tá? Então, essa substância, ela é produzida pelo nosso corpo a partir de óleos e gorduras, e ele é importante para nós, pois faz parte das membranas celulares em todo o nosso corpo. Está presente no cérebro, nervos, pele, músculos e fígado. Porém, muito colesterol é prejudicial, podendo provocar o entupimento de artérias e, consequentemente, problemas do coração. Tá? Então, o colesterol ele é importante, né, para a constituição do nosso organismo, mas ele em grande quantidade ele pode formar esse acúmulo de gordura que é chamado de aterosclerose. E isso pode causar o entupimento das artérias, causando o consequente problema cardíaco. Como nós podemos fazer para evitar essa situação? Tá? Então, tomando alguns cuidados. Manter uma vida saudável, praticar exercícios físicos e evitar comer alimentos gordurosos. Tá? Ajuda a gente adquirir esse alto colesterol. Tá bom, gente? Então, vida saudável, tá? É o sinônimo de exercício e uma boa alimentação, tá bom? Dando continuidade ao nosso estudo, à nossa revisão do bimestre, nós falamos também de vitaminas, tá? Então, vitaminas são nutrientes que regulam diversas atividades que ocorrem no organismo. Portanto, são indispensáveis ao crescimento e ao funcionamento adequado do corpo. A carência ou o excesso desses nutrientes prejudicam a saúde. São encontrados em diferentes tipos de alimento, como derivados do leite, frutas, hortaliças, tá? E óleos. As vitaminas elas podem ser classificadas em vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis. As vitaminas do complexo B e vitamina C são hidrossolúveis, e do grego hidro significa água. Isto é, dissolve-se bem em água, mas não em óleos e gorduras. Já as vitaminas A, D, E e K, também chamado, né, de ADECA, são lipossolúveis. Do grego, lipo significa gordura. Ou seja, dissolvem-se bem em óleos e gorduras, mas não em água, tá bom? Então, essa é a divisão das vitaminas, hidrossolúveis e lipossolúveis. Vitaminas hidrossolúveis, complexo B e C. Vitamina lipossolúveis é o ADECA, A, D, E e K, ok? Então, vamos falar aqui um pouquinho, por exemplo, da vitamina A, também chamada de retinol. Tá? A vitamina A ela é encontrada no fígado, manteiga, gema do ovo, cenoura, espinafre e batata doce. E a falta da vitamina A pode provocar ressecamento da pele e dos olhos, dificuldade para enxergar com pouca luz, chamada de cegueira noturna. A vitamina C, que é conhecida também como ácido ascórbico, ela está presente em frutas cítricas, morango, amora, framboesa, brócolis, tomate, repolho e pimentão. E a carência dessa vitamina pode causar o escorbuto, que é uma doença que traz fraqueza, palidez, dores nas articulações e caracteristicamente sangramento nas gengivas, tá bom? A vitamina D, ela pode ser encontrada nos ovos, queijo, leite, sardinha, salmão e óleo de fígado de bacalhau. Né? São alimentos que contêm a substância de que o corpo precisa para produzir a vitamina D. Também é conveniente exposição moderada ao sol, evitando o sol forte entre as 10 e as 16, que pode causar problemas de pele. Tá? Então, quais são o que a carência dessa vitamina pode ocasionar no nosso corpo? Fraqueza muscular, irritabilidade. Em crianças, causa raquitismo, deficiência na formação dos ossos, que pode conduzir a deformações do esqueleto. Em adulto, provoca enfraquecimento dos ossos, tá bom, turma? Vamos falar agora dos sais minerais. Então, há cerca de 16 minerais necessários ao corpo. Alguns exemplos importantes são o sódio, o potássio, o ferro, o cálcio, o fósforo e o enxofre. De modo geral, são encontrados em frutas, vegetais, leite, ovos e carne. O cálcio toma parte da constituição dos ossos. O ferro é encontrado nos glóbulos vermelhos do sangue. O sódio funciona, né, para regular a absorção e a eliminação da água. Então, o cálcio ele tem uma função importante na constituição dos ossos. Podemos encontrar ele em laticínios e vegetais verdes. Tá? O ferro é um sal mineral, né, que pode ser um dos componentes da hemoglobina. Pode ser encontrado no fígado, carnes, gema de ovo e legumes. E o último que eu gostaria de destacar é o magnésio, que constitui coenzimas funcionando e no funcionamento dos nervos e músculos, tá? Podem ser encontrados em cereais, principalmente, tá bom? As vitaminas e minerais não são transformados na digestão do nosso organismo.
eles são absorvidos diretamente sem transformação. Então, essa informação é importante, porque nós falamos, por exemplo, de carboidratos, proteínas e lipídios, tá? Os carboidratos, proteínas e lipídios, eles precisam ser quebrados no nosso processo de digestão, para então serem absorvidos pelo corpo, tá? Os carboidratos, eles são quebrados, né, em carboidratos menores, tá? Para então ser absorvidos em monossacarídeos, né? Já as proteínas são transformadas em aminoácidos para então ser absorvidos pelo nosso organismo, os lipídios em ácidos graxos e glicerol. Já as vitaminas e minerais, eles são absorvidos diretamente, não precisam serem digeridos no nosso corpo. Então, lá na frente, em uma outra aula, em um outro momento, nós vamos falar sobre o sistema digestivo, digestório, e a gente vai lembrar dessas questões que eu estou falando agora, tá? Então, por hoje, ficamos por aqui, turma, com a nossa aula de revisão para o 8º ano, né, de todos os temas, né, de temas importantes que nós tratamos ao longo desse nosso primeiro bimestre, ok? Uma excelente semana para todos, se cuidem e até a próxima!